Boa tarde, oitavo anos. Então estamos agora na nossa quarta semana de aula de trabalho. Meu nome é Claudeci. Estarei explicando essa quarta aula para vocês. 4 semanas de atividade. Nessa semana a temática é dimensão intercultural, tá? E o objeto de conhecimento é a leitura de textos de cunho artístico e literário. Vamos lá. Então, logo de cara, temos as atividades. Nas atividades, podemos observar as atividades dessa semana se referem ao texto anterior, sabe? Palavra de um conto lá, de um filme que se tratava de um ciclone, toda uma história, um enredo sobre esse ciclone, né? Que acontece. Aí vocês retomam lá na apostila de vocês, da forma que você tem, que ser pelo arquivo através do seu celular, em conexão escola, ou que você imprimiu. Você retoma lá na semana 3, na terceira semana, lê novamente aquela história, né? Puder traduzir, traduz. E aí, retoma esse texto, né, nas atividades aqui, tá? O que acontece? Vai ser sobre isso. Então, vamos lá. Releia o texto da semana passada e responda as perguntas. Aqui, number 1. Then, a strange thing happened. Uncle Henry and Amy's house began to move. Então, estranhas coisas aconteceram. O tio Henrique e a tia Amy, da casa de Amy, o tio Henrique e a tia Amy, a casa do tio Henrique e da tia Amy, começou a se mover, a balançar. It turned around, né? And around and went up and up. Então ele virou e subiu e desceu, como se fosse a casa ia para um lado, ia para o outro. Ficava balançando, entendeu? Com a força do vento. It was in the center of the cyclone, where the north and the south winds met. Então o vento vinha do norte e do sul e estava no centro do ciclone. É como se ele estivesse no meio daquele redemoinho do ciclone. E então, imagina, espatifando tudo, e a casa ficava extremamente frágil nesse acontecimento. Então, o pronome it se refere a... Aí, você volta à frase. Logo aí tem na primeira linha tem uma frase, depois tem mais outra frase, duas, terceira. Na quarta frase, a quarta e última frase, logo no início tem um pronome it. Esse pronome está referindo a quem? Daí você vai ler ao tio, a tia, ao tio e a casa do tio e da tia, Henri e Emes. Aí você marca qual que se refere, tá? Lembrando que o pronome, aqui se trata de um pronome sujeito. Pronome sujeito geralmente se refere ao nome dito anteriormente, entendeu? Aí você vai ver quem que é o sujeito e você mata a charada, tá bom? A número 2. The girl closed her eyes and she was soon fast asleep.
fastly asleep. Então, a garota fechou os seus olhos, e ela estava, de uma forma muito rápida, caiu no sono. Então, o pronome pessoal she se refere a qual palavra da frase anterior? A mesma coisa que eu vou falar. Segunda frase, geralmente, está ligada à primeira. E o pronome se refere a um substantivo, a um sujeito. Então, a quem está referindo? Tá ok? Depois, number 3. Quick, Dorothy. Get inside. Rápido, Dorothy. Entra. And Tia Aunt Ant cried as she opened the wooden trap door to the cellar. Então, tia Ant, né? É o nome da pessoa. É tia Ames, né? Isso, tia M, um nome bem estranho, né? Chorou, né? Chorou. E ela abriu. Chorou e ela abriu como posso falar, o alçapão, né? O wooden trap, o alçapão. O alçapão, né, de madeira. Ela chorou e abriu o alçapão de madeira. Que to the cellar. Peraí. Isso mesmo. Ela chorou, né, a tia Ant chorou. E abriu o alçapão de madeira no que ficava no porão, ok? Aí beleza. Aí marca a opção correta. Aí você vai ver qual que é correta e marca. Aí essa escolha é sua, tá? Não posso responder, senão você não aprende. Depois temos a número 4. Complete o texto com as palavras dos quadrados. Então tem lá no quadrado doorway, é a mesma coisa que porta, ok? Doorway, ok? Depois, ou pode se falar também vão da porta, tá? Pode ser porta, vão da porta, ok? Uncle, o que é uncle? Lá em cima a gente falou, é tio, tá? Wind é vento, e cyclone é o vento mesmo, o tipo, né, o fenômeno chamado ciclone, tá ok? Então aqui está escrito, but today Dorothy and Toy were not playing. Você coloca a resposta. Indy was standing with Dorothy in the of the little house. He was looking at the gray sky, and he was very worried. Then they heard the sound of a storm. It was coming from the south. It whistled and roared. It blew the long grass off the plain until it was flat. There was coming in. Uncle Henry called to his wife. Na verdade, eu dou uma explicada aqui para você entender, sem responder para você. Na verdade, você vai voltar lá no texto, né? Mas hoje, Dorothy não estava brincando, E o Henrique tal, ele se levantou com Dorothy, que foi para tal lugar, numa casinha. E ele estava procurando um céu cinza. Então, ele estava muito preocupado. Então, logo depois, ele ouviu um som, um estrondo, não sei o que. E isso vinha do sul. Isso soprava e rugia. Isso soprava fazendo deitar todas
os capins e se tornando, ficando até ficar bem plano, deitados. E aí, não sei o que lá, vindo, porque essa é uma resposta, né? E a tia Anne chamou, e o tio Henrique, né? Chamou sua esposa. Tá, beleza. Então, tá falando toda aí da história do enredo voltado para aquele filme do Ciclone. E agora, gente, vendo a questão dos verbos em inglês regulares. No inglês existe os verbos regulares e o verbo irregular, como qualquer língua tem, assim como tem no português, né? E os verbos regulares são aqueles cuja flexão tem um simple past, então estamos falando diretamente do simple past. Os verbos regulares no passado simples e no past participle, no participo passado, são formados pelo acréscimo do ed. Simplesmente isso. Acrescentando o ed no verbo, ele se torna passado. E os verbos irregulares, por sua vez, ele não segue esse padrão de formação. Não segue o padrão de formação de acrescentar o ed, entendeu? Não se acrescenta o ed no passado, porque ele é irregular, não segue uma regularidade, que é esse padrão de formação. Uma vez que não formam o simple past, o participo passado pelo acréscimo do ed ou d, eles ficam diferentes, então você tem que memorizar. Você memoriza fazendo atividade, nem precisa ficar aí decorando não, tá, gente? Então, só para reforçar, o simple past, o que é o simple past? Acrescenta isso daqui, ó, vou deixar um zoom aqui, ó, ed ou d, no verbo no passado, tá? Acrescenta o que? Ed ou d. Qual é o passado dos verbos regulares? Como que ele o que é acrescentado no final dos verbos regulares no passado? Acrescenta-se o ed ou somente a letra d. É d ou letra d? E se torna passado. Ok? Todos os verbos regulares. Você pode até pesquisar na internet assim, ó, verbos, lista de verbos regulares em inglês, para você ir treinando, tá? Já os verbos irregulares não seguem essa regra, tá? Aqui tem uma lista enorme que você até fica cansado, né? Mas eu só vou dar um exemplo de 2 aqui. Só de 2, tá? Verbo regulares, tá vendo aqui, ó, verbo regulares? Vamos lá. Number 1 aqui, ó. Não sei se você dá para ver, mas você pode olhar no seu material, né? Answer. Answer significa resposta, tá? Ele é um verbo regular. Então, quando for no passado, tanto no qualquer passado, ele vai só acrescentar, como ele já termina com a letra seguida de a letra consoante, só acrescenta aqui o ed. Entendeu? Então fica answered, respondido. Entendeu? E o past participle vai ser o mesmo. Tanto o passado como o participo passado, que é o passado do passado, vai ser a mesma coisa, ok? Acrescentado o ed. A mesma coisa para ask, que é perguntar ou pedir, tá vendo? O ask número 2 aqui, ó, number 2. Quando vai para no passado de ask, assoletrando o ask, é A-S-K. No passado dele, só acrescenta qual? O ed. Fica asked. E o participo passado, que é o passado do passado, também é a mesma coisa. Pediu ou perguntou. Então, pergunta, eu pergunto, ele pergunta, nós perguntamos. No inglês é ask. Ou pediu, eu peço, ele pede, vai ser ask. Quando vai para o passado, acrescenta o ed, fica asked. E se tiver outro tipo de passado, também vai ser asked, porque ele é regular, porque acrescenta o ed. Tem outros verbos que simplesmente vai acrescentar o d. Vai depender da estrutura dele. Tá vendo love, que é amar? Então, eu amo. Quando for no passado, e qualquer outro tipo de passado, vai ser loved. Vai acrescentar o d só. Tá ok? Agora, voltando aqui no irregular. Você vai ter que memorizar
Como memoriza? Não é decorando, senão você fica doido da cabeça e não entende nada. E só vai esquentar a cabeça, os neurônios, e não vai aprender. Você memoriza lendo o texto, fazendo atividade. Ou usando. Por exemplo, aqui, ó. Pula esse primeiro aqui, que é um pouquinho mais complicado para quem está começando. O presente, tem mesmo a coluna do presente, ó. Coluna, tem aqui vários verbos, irregular verbos, tá vendo? Verbos irregulares. Aí tem a coluna do presente, present, tem a coluna dos dois passados, past e past participle. São dois passados. Aí vai na 1, 2, 3, terceira linha, de cima para baixo. Vamos lá. Break. Break é quebrar, tá? Então, o quebrou, ele não vai acrescentar o ED. Porque ele não é regular, ele é irregular, ele não segue nenhuma regra daquela do ED. Então, ele vai ser broke. Ah, como que eu vou descobrir? Você vai ter que olhar no dicionário, consultar no dicionário online, ou simplesmente fazendo exercício que você vai já vai aprendendo, tá? Então, o break é no presente e broke é o passado. E no passado participa um passado anterior ao outro passado, é broken, que acrescenta mais um N, tá? Então, só para resumir, os verbos regulares no inglês, quando vai para o passado, acrescenta o que? O ED ou somente o D. Serve para qualquer passado, tá? Foi para o passado, isso. Acrescenta o ED ou somente o E no final da palavra, do verbo. Já o verbo irregular não segue essa regra. Você vai ter que consultar no dicionário, fazer exercício para você ir memorizando ou usá-lo, tá? Então, a número 5, você vai olhar aqui, ó. But the little dog was afraid of the wind. He jumped down from Doris' arms and ran under her bed. Mas o cachorrinho estava com medo do vento. Ele pulou, saltou, né? Saltou assim para baixo, para o braço de Dorothy e correu debaixo da mesa dela, de sua mesa. Aqui o pronome pessoal se refere a, aí vai falar quais desses pronomes pessoais aqui, ó, que está citado aqui, está se referindo ao quê? Tá bom? Aí lembra qual que são os pronomes pessoal, né? She, I, que é eu, he, que é ele, she, que é ela, we, que é nós, they, que é eles ou elas, you, que é você ou vocês, it, que é você ou você, não, desculpa, it, que é ele ou ela para coisas e animais, tá ok? Aí a 6 aqui, ó, but today, aí é aquele mesmo texto, só que esse texto agora, ele está completo, tá? Lá em cima, tava faltando algumas palavras, né? Aqui ele está completo e tem algumas palavras que está em negrito, tá? Então aqui está falando embaixo, o texto narrativo utiliza muito os verbos no passado, em inglês de acordo com sua terminação. Eles são chamados de regulares e irregulares. Copie os verbos em negrito e os coloque na coluna abaixo do teclado. Então você vai pegar esses verbos, por exemplo, war, tá? War significa o quê? Tá? E você vai olhar se ele é regular ou irregular. Presta atenção. Aí você vai procurar, não vai no dicionário impresso não, que você vai demorar um século. Hoje existe internet, por isso que estamos aqui na pandemia fazendo essa aula. Então, vai no dicionário online, coloca lá no Google, tradutor, o O, e vai falar para você que é o passado do verbo to be no plural. Então vai ser estavam ou eram. Então, olhando no contexto aqui, você vai falar but today, mas hoje, Dorothy e Toto, Dorothy e Toto, were not play. Não estavam, eles, Dorothy e Toto, são duas pessoas, eles não estavam brincando. Então, é o plural do verbo ser estar, que é o to be. To be no inglês significa ser estar. Então, plural do ser estar no passado. Ah, é passado. Ótimo, é passado. Mas não tem ED? Ótimo.
Então, se não tem ED, é regular ou irregular? É regular, aí você coloca, e você vai procurar. Ah, e o regular? Ah, o regular tem que ter o ED, então procura qual que tem o ED aqui. Não tenta confundir, porque de repente tem um D no final, e esse verbo não tem nada a ver com... Por isso tem o dicionário online, para você colocar lá no dicionário online. De repente a palavra tem um D e um E, termina com ED, mas não é o ED que é a preposição que se torna o passado, tá? Então você tem que ver se realmente ele é regular ou irregular, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Um grande abraço e eu vou terminar aqui com essa frase. Don't be so quick to judge me. You only see what I choose to show you. Don't be. You only see what I choose to show you. Não seja, não seja, não tenha tanta pressa para me julgar. Você somente vê o que eu escolho quando eu mostro para você. Então não tenha pressa para me julgar, porque você somente pode ver o que eu escolho quando isso se mostra para você. Um grande abraço. Thank you for watching.